Iatrogenia, a definição essa que vocês estão vendo aí, basicamente é a consequência danosa de alguma intervenção visando a melhorar a saúde do paciente, mas que dá errado. Iatrogenia é um termo que se refere ao médico, mas deve ser estendido a qualquer membro, a qualquer ação executada pela equipe assistencial, e engloba isso que está sendo explicado, seja essa ação certa ou errada, justificada ou não, oportuna ou inoportuna, tá? E ela pode, então, ocorrer em qualquer fase da assistência. Diagnóstico, tratamento, ou pode ser uma ocorrência, simplesmente algum evento adverso que aconteça durante a permanência do indivíduo sob os cuidados da equipe de saúde. Veja que a iatrogenia, embora esses termos se confundam, e até alguns dos slides que eu trago à frente vão confundir um pouco, mas eu vou procurar explicar isso, iatrogenia não é erro médico, tá? Porque você dá um remédio lá para um sujeito, o remédio causa alergia. Você perguntou se ele tinha alergia ao remédio, o remédio está bem indicado, mas ele tem alergia, isso não é erro médico, isso é uma ocorrência, um evento adverso que... Né? Erro médico geralmente vai cair naquelas categorias, imperícia, imprudência ou negligência. Então, todo erro médico é uma iatrogenia, mas o contrário não é verdadeiro, tá? Bom. Fatores de risco. Fator de risco para a iatrogenia é precisar muito da assistência em saúde, né? Então, é o cara que tem muitas condições clínicas, por isso que é um tema importante em geriatria. Aliás, esqueci de fazer esse parênteses antes. A iatrogenia, pelo que vocês devem estar percebendo, deve ser uma preocupação de todo profissional da saúde. Mas a geriatria é a especialidade, isso é uma das coisas que me orgulho de ser geriatra, que sempre contemplou a iatrogenia, né? Porque os idosos estão mais expostos, porque por causa da fragilidade, a Rosmarie já explicou, por causa da frequência com que haja essa condição de multimorbidez. Então, todo o livro de geriatria vai ter um capítulo de iatrogenia, né? Isso é uma coisa interessante. Doenças complexas também, né, aumentam o risco, você ter dificuldade em saber o que você está tratando. Má condição clínica inicial, doença descompensada, polifarmácia, né? Polifarmácia, o conceito de polifarmácia eu sempre falo, um conceito antigo, né? 5 ou mais medicamentos. Só que hoje em dia, o paciente com doença crônica praticamente é a regra, mas esse é outro assunto, não vou me deter muito nisso. Tempo de internação, os pacientes, quanto mais tempo exposto ao cuidado, maior o risco, e baixo desempenho funcional. Tá? Classificação, você pode classificar de acordo com a gravidade, iatrogenia mais leve, iatrogenia mais grave, tem até iatrogenia fatal. Acho que essa segunda é importante, se é uma iatrogenia prevenível ou não prevenível, né? Aqui nós temos uma divisão bastante importante, e aquilo que eu já antecipei, mas que eu vou usar para a gente encaminhar essa aula, em que fase da assistência que ela ocorre. Aqui é a capa desse anuário da segurança do paciente. Eles fizeram por 2 anos, é pena que depois não saiu mais esse anuário, então eu trago os dados aí que foram publicados em 2018. Né? E aqui, é isso que eu falei, eles usam o termo erro assistencial para falar em iatrogenia. Eu acho melhor falar em iatrogenia, mas pronto, não vou discutir. Isso aqui foi uma equipe muito boa, é um trabalho muito bom. Deixa eu só usar esse trabalho nos próximos slides para ilustrar para vocês a importância do problema. Né? Então, eles pegaram aqui, primeiro, estudos americanos mostrando aqui óbitos, né? Então, vamos falar de iatrogenias graves, por erros assistenciais em hospitais. Né? Então, eu estou pegando só uma amostra do universo da iatrogenia para explicar para vocês a importância do assunto. Né? Então, vocês veem que aqui varia, mas olha, uma incidência de evento adverso variou aqui de 3% até 33%. Aqui vale a pena fazer um reparo. E a iatrogenia, ela costuma ser subnotificada, né? Até para termos de registro, a gente costuma registrar em prontuários, paciente desenvolveu alergia, paciente evoluiu com pneumonia no pós-operatório, etc. e tal, mas você não costuma colocar iatrogenia. Então, na hora de você codificar, de fazer um levantamento para uma pesquisa, por exemplo, isso se torna mais difícil, de maneira que a gente tende a valorizar mais esses dados mais altos, porque é mais fácil você subnotificar
do que super notificar a iatrogenia, tá? Bom, e aí a gente tem alguns estudos brasileiros e que compararam com esses dados americanos. Eu não vou ficar lendo, porque isso vai ser chato e vai gastar muito tempo, mas deem uma olhada aqui. E aqui também a estimativa de custos, né? Então, rapidamente aqui, a partir do número de internações hospitalares, os custos atribuíveis à insegurança assistencial, às iatrogenias, foram estimados em 15,5 bilhões no ano de 2015, né? Disso aqui prevenível, né? Quer dizer, 2/3 disso aí, 10,9 bilhões seriam preveníveis, tá? É dinheiro, né? E aqui a extrapolação, você extrapolando com os dados da amostra da pesquisa para os números todos do SUS, o quanto seria de óbitos, né? Então, aqui a estimativa mais conservadora, a partir do dado lá comparando com o dado americano, né? Você vê que está mais ou menos semelhante, 3,7%, aqui a primeira série 4%, e esse estudo aqui de 2009 e 2008 pegou uma incidência um pouco maior, tanto de incidência do evento como de óbito. Você vê que chegando aqui a 255 mil óbitos, né? E quase 256, relacionados aí ao tal do erro assistencial. Aqui tem aqui ele chega nesses valores aqui, então acho que essa linha 1, 2, 3, 4, 6, mortalidade associada aos eventos adversos graves relacionados à assistência hospitalar, chega no número de 112 mil óbitos, né, juntando os dados do SUS com a saúde suplementar. E pronto, aqui eu concluo esse meu raciocínio. Se você pegar, então, essa mortalidade por eventos adversos da assistência em saúde e colocar como uma categoria à parte de doença, ela seria a 5ª maior causa de mortalidade. Isso tem sido, tanto no Brasil como em dados americanos. Então, isso tudo para ilustrar a importância desse assunto, não só para a geriatria, mas para a medicina, tá? Bom, eu estou dando uma corrida aqui em função do tempo, mas eu espero que vocês estejam me acompanhando. Iatrogenia diagnóstica. Então, já que é tão ruim assim, vamos prevenir a iatrogenia, né? Diagnóstica. Então, você pode cometer a iatrogenia já na fase diagnóstica, não é só no tratamento, que é o mais fácil da gente imaginar. Quando você pede um exame invasivo, exame contrastado, você sabe, em idoso, em função da maior risco de disfunção renal, você tem risco de ter agravamento de disfunção renal ou inaugurar uma disfunção renal com contraste, e também essa condição aqui, que é o sobrediagnóstico, né, que é aquele diagnóstico que não vai servir para nada, a não ser atrapalhar a vida do indivíduo, uma condição que nunca ia se manifestar se você não tivesse descoberto e que não vai ter impacto na vida. Eu também não vou me demorar sobre isso, se alguém quiser perguntar depois a gente conversa. Mas isso tudo para quê? Então, pedir exame para um paciente não é uma coisa tão inócua assim, né? Mas os pacientes gostam de pedir. Bom, tá bom, mas a gente tem a responsabilidade, né? É o que eu falo, a medicina não é um shopping center que o sujeito entra lá e escolhe, gostei dessa, vou fazer, né? Não é assim. A responsabilidade da complicação do exame não é só de quem executa, mas de quem indica também, tá bom? Ocorrências, né? Então, queda, aqui eu botei o exemplo de um hematoma subdural, uma consequência nefasta de uma queda. Úlcera de pressão também, o paciente que está internado desenvolve úlcera de pressão, isso é uma iatrogenia. Você tem como prevenir úlcera de pressão, você tem como estratificar risco de quem vai distribuir, de quem vai desenvolver, né? E infecções hospitalares, tudo isso é considerado como ocorrência, tá bom? E são coisas que dá para prevenir hoje em dia. Vocês veem que quem trabalha no hospital tem esses protocolos aí de prevenção. Tem muito protocolo que é mais para agradar a ONU do que resolver a vida, na verdade. Mas isso também é outro assunto, mas já é uma boa iniciativa. E iatrogenia terapêutica, que são os tipos mais comuns, né, e que talvez mais os preocupam, né? Então, tem as intervenções mais invasivas, né, que evidentemente podem complicar. A complicação é inerente ao risco do procedimento. Agora que eu vi que tem um cronômetro aqui, fico mais tranquilo.
Então, infecção de acesso, aqui eu coloquei uma complicação que vocês devem conhecer, que é um pneumotórax induzido pela passagem de um catéter central, complicações de perioperatório, né, delírio, infarto pós-operatório, deiscência, reação adversa de medicamentos e omissão. A própria omissão, você deixar de fazer, de tomar uma medida que evidentemente deveria ter sido tomada, né? Tipo, chega um cara lá com angina no pronto-socorro, ninguém pensou em dar uma aspirina, assim, é uma omissão, né? Então, são exemplos de iatrogenia terapêutica. Ué, travou aqui? Bom, vou agora falar um pouquinho mais de evento adverso por drogas, que dentro das coisas comuns é mais comum simplesmente porque prescrever remédio é a atividade mais comum, né? A intervenção mais comum que o médico faz. Todo mundo prescreve remédio clínico, psiquiatra, cirurgião, anestesista. Então, 19% de todas as complicações de atos médicos são eventos adversos por drogas. A mortalidade é muito maior em idosos são mais sensíveis aos eventos adversos, e esse negócio está em vermelho não é por acaso. Assim. Então, para quem dormiu e puder acordar agora, todo sintoma novo em geriatria deve ser considerado efeito adverso de medicamento até que se prove em contrário. Faço questão de ler porque isso é um princípio fundamental da geriatria, né? É muito comum e deve ser uma coisa medular você pensar nisso quando você vê um paciente idoso com uma queixa, tão reflexo quanto você olhar para o retrovisor quando vai dar marcha ré. Então, esse é um estudo clássico do Brennan, ele foi citado lá atrás, naqueles primeiros que eu passei, falando aí mostrando que um dos mais frequentes eventos adversos são os relacionados à prescrição de droga. Também não vou ficar lendo a tabela, não. Bom, quem tem mais risco de ter reação adversa a remédio? Quem toma muito remédio, polifarmácia. Quem tem muita doença, pacientes com alteração do metabolismo e excreção hepática e renal. Vocês sabem que a alteração da função renal e hepática faz parte do envelhecimento normal e é mais acentuado no idoso que tem mais doenças. Má adesão ao tratamento e déficit cognitivo, né, que o Fábio acabou de falar. Má adesão ao tratamento não precisa ser só no paciente que tem déficit cognitivo. Vocês sabem que tem muito paciente que é tigre por vocação. Mas, assim, o paciente idoso que começa a errar muito na medicação, antes de você falar que ele é um tigrão, você tem que avaliar déficit cognitivo. Usar medicações potencialmente inapropriadas para idosos, eu vou comentar um pouquinho isso mais à frente, né? E o tempo de internação, quando a gente vai falar de paciente internado. Acho que isso eu já falei também. Exemplos de reação adversa a medicamentos, né? Sangramento associado ao uso de anticoagulantes, antiagregantes, bem como anti-inflamatórios e corticoides. Disfunção renal aguda, né? Tem alguns grupos clássicos que podem induzir, como anti-inflamatórios e diversos antibióticos. Quedas, né? Remédios que deprimem em função de sistema nervoso central, sejam eles destinados ao sistema nervoso central ou não. E aí, problemas cardíacos, arritmias, por exemplo, bradiarritmias causadas por antiarrítmicos, tremores induzidos por medicações que também têm efeito no sistema nervoso, delírio, né, induzido por medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, hiperglicemia, né, o pessoal às vezes dá corticoide como se não houvesse amanhã e esquece que dá hiperglicemia, osteoporose induzida por corticoterapia no longo prazo. Eu não vou ler tudo isso que vai ficar muito chato também. Mas vale a pena. Tem vários exemplos, eu coloquei aqui os mais comuns, né? Consequência da reação adversa a medicamento. Aumenta muito o risco de óbito, aumenta a duração da internação, aumenta o custo e, não raro, induz a cascata iatrogênica, né? O que é a cascata iatrogênica, né? Tem um videozinho do Porta dos Fundos que é mais divertido que a minha aula, depois vocês veem. Que é um exagero disso, né? Aquele humor pelo exagero, pelo absurdo da situação. Mas, isso que eu estou colocando, paciente hipertenso toma inibidor da ECA, começa a tossir, vai no pronto-socorro, estou com tosse, beleza, toma xarope de codeína, daí fica constipado, daí vai alguém e passa laxante dá dor abdominal, daí ele ganha butilescopolamina. Butilescopolamina da cognitivo não é tão comum assim, mas se ele já tiver uma tendênciazinha, vai.
Então, é um exemplo de uma cascata iatrogênica. E é comum, aqui também está um pouquinho exagerado para dar um efeito mais dramático à aula, mas vale a pena lembrar. E, voltando, né, à frase vermelhinha, sempre pensar se o tal do sintoma que o paciente está queixando simplesmente não é o efeito adverso de um remédio, sobretudo se houver correlação temporal, né? Vai, filho. Bom, prevenindo iatrogenia, né? Você tem, então, eu falei lá, medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Você tem, aqui no meio, os critérios de Beers, né, que são a última atualização de 2019, está bem legal. Você tem esse primeiro artigo é um consenso de interações entre drogas, é um negócio um pouco mais específico, mas vale a pena dar uma olhada. E tem esse consenso da SBGG, sem querer fazer propaganda para a nossa entidade, ele está muito bom, viu? Não é nem modéstia à parte, porque eu não participei da elaboração, mas ele está muito legal, porque ele pegou o BIRS, pegou o Top Start, está em português, tem umas tabelas bem fáceis, vale a pena ver. Bom, excesso de intervenção em saúde. Então, iatrogenia é uma consequência da intervenção em saúde. Uma boa maneira é você verificar se a tal intervenção que você quer fazer vale a pena ser feita ou não, né? Então, o valor dos cuidados tende a se associar com a gravidade das condições. Então, você pega um paciente grave no pronto-socorro, você vai fazer uma intervenção agressiva, ok, ele está grave, você tem que fazer alguma coisa, né? Agora, excessos são comuns no paciente que está muito bem, né? Aquele pessoal que quer inventar umas promoções de saúde, não, vamos melhorar, dá para melhorar isso daqui, ou também cuidar dos fúteis no fim da vida, né? Então, quanto menor o valor das intervenções, maior a probabilidade de dano. Aquele paciente que eu falei, chegou no pronto-socorro, lá um diabético com dor no peito, você deu uma aspirina, ele teve uma reação alérgica. Ela, bom, paciência, é indiscutível a necessidade, você não sabia que ele era alérgico. Você teve lá um dano, mas assim, o valor da sua intervenção é muito grande, né? Agora, você vai lá, prescreve um polivitamínico ou uma reposição hormonal desnecessária num paciente que está saudável, mas ele quer ficar mais legal assim. Essa é uma intervenção desnecessária sem nenhum valor, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa de outro jeito. Então, você tem serviços claramente ineficientes, né? Os claramente eficientes, o duro é a gente ficar, né, achar qual que é a zona cinzenta, né? Exemplos assim de zona cinzenta, né? Usar condroprotetor para osteoartrite de joelho. Condroprotetor não faz mal a ninguém, mas pode fazer, às vezes pode, assim, né? Opioides para dor crônica também. Dor crônica é um negócio complicado, não vou querer resolver a situação da humanidade aqui, mas é uma zona cinzenta, né? Cirurgia de coluna em pacientes sem déficit motor, né? Então, provavelmente, vai ser mais pior do que melhor para a vida do sujeito. Rastrear a doença coronariana e assintomática, se ficar dosando a toda hora a vitamina D, e assim vai. Eu estou dando só alguns exemplos de intervenções desnecessárias e meus tempos estão acabando. Vamos lá. Então, está terminando. A Choosing Wisely Brasil, Choosing Wisely é uma iniciativa internacional que eu aprecio, eu gosto, que é destinada a isso, a prevenir bobagens em medicina, né? Então, ela fez uma parceria com várias sociedades de especialistas, inclusive com esse BGG. Então, ela coloca algumas orientações, por exemplo, a primeira é aquilo, né? Não prescrever um novo remédio sem antes realizar uma revisão de tudo que o sujeito está usando. A segunda, não prescrever rastreio, tratamento ou intervenção sem considerar o estado funcional, a expectativa de vida, né? Aí ele tem algumas mais específicas, não manter sonda vesical desnecessariamente, não prescrever polivitamínico, reposição hormonal ou vitamínica em assintomáticos, não prescrever inibidor de bomba de próton, que meio mundo usa, né, sem indicação. Inibidor de bomba de próton também sempre faz parte da cascata iatrogênica, porque, afinal, depois que você deu tanto remédio, tem que dar um para proteger o estômago. Metas obsessivas de controle muito estrito, de controle pressórico, glicêmico, em indivíduo mais frágil, né? Contenção mecânica em paciente agitado em hospital também não deve ser feito. Aqui volta a questão do rastreio desnecessário. Não prescrever determinados medicamentos para paciente agitado e algumas questões relacionadas ao tratamento da demência. Está acabando. Pronto, acabou, viu?
E aí lembrar, né, o primeiro aforismo lá do Hipócrates é esse, é o primo no nosso. Primeiro, não faça mal. É a primeira coisa que o médico tem que fazer, é isso, não fazer mal. Certo? Obrigado, pessoal.